A Paty, ela vai contar um pouquinho a respeito do que aconteceu essas semanas sobre as denúncias de assédio, dentro da dança de salão especificamente, mas a gente trouxe para essa roda, essa conversa, um assédio como, de forma geral, no meio da dança. Então, a Paty vai começar falando do que ela soube por alto, sem citar nomes, sem citar escolas, mas ela vai dar um apanhadinho do que ela ficou sabendo. Com vocês, Patrícia Muniz. Oi, gente, tudo bem? Bom, sou Patrícia Muniz, já fui apresentada. Eu sou profissional da dança de salão, balé, jazz, enfim. Atualmente eu trabalho mais com a dança de salão, né? Sou apenas uma professora, profissional de show e, na verdade, o que aconteceu acabou mexendo com todo mundo, né? Porque eu sei tanto quanto as outras pessoas que tiveram acesso. Montaram um perfil no Instagram, né? Para denúncias anônimas de mulheres que se sentiram ou foram assediadas por homens na dança, né? Especificamente estavam se tratando de assédio nos bailes, né? Não era uma coisa fechada, mas massivamente eram denúncias sobre assédio ou em aula, mas a maior parte em bailes. E aí montaram esse perfil, que era um perfil fechado, só aceitavam mulheres. Lembrando que eu sei tanto quanto algumas que tiveram contato com o grupo, né? E eu sei que em 4 dias, mais ou menos, chegou em 6.000 mulheres que estavam no grupo. E aí as denúncias começaram a ser feitas. Não era denúncia aberta com o nome completo da pessoa, porém tinha assim o primeiro nome e a primeira letra do sobrenome, estava riscado o restante do sobrenome, e aí com diversas denúncias, importunação, assédio mesmo, coisas muito sérias, inclusive. Parte desse grupo de meninas que denunciaram, tu passaste por isso, chegou a denunciar? Não, eu não fiz nenhuma denúncia. Uma amiga minha me mostrou que estava rolando o grupo, porque a intenção do grupo basicamente era ficar entre as mulheres e as mulheres saberem quem eram os assediadores, né? Essas pessoas que cometem que tem esse tipo de atitude em baile, em sala de aula, para justamente evitar e não deixar isso continuar acontecendo, né? Porque na verdade não é coisa de agora, não é algo só da dança, mas que uma hora precisa ser comentado, falado, e tem que mudar a postura, mudar a educação, mudar essa cultura de isso é normal, porque não é normal e não tem que ser. Uhum. E dentro da dança de salão é mais frequente, né, do que se imagina, por conta do contato direto com o outro bailarino, no caso. Então, acho que sim, pode ser que sim, porque tem a parte social do baile, tem esse contato que para quem não é respeitoso já é uma porta aberta, entendeu? Então é tudo de acordo com a conduta da pessoa, não é nem a dança, mas que a dança de salão é um pouco mais aberta e propícia para trazer esse tipo de gente, para deixar esse tipo de atitude aparecer. Só complementar, é porque quando você faz uma denúncia, né, quando você expõe algum nome, você tem que provar. E às vezes deram casos que tinham acontecido há anos atrás, e não tem nenhuma prova de fato e nunca foi falado, então, de uma forma jurídica, isso não ia valer muita coisa, né, infelizmente. Pode falar. Foi meio, acho que uma precaução. Agora, para a gente perceber, né, como que é uma outra configuração, né, de justiça com as próprias mãos. Como que esses aparatos que deveriam estar tão acessíveis para denunciar, seja uma delegacia da mulher, seja alguma forma dessas mulheres se sentirem de ter uma rede de apoio de fato e que isso causasse uma certa punição para o agressor. Como não se tem isso de uma maneira eficaz e não burocrática, olha só como a rede social ela acaba criando um mecanismo para que essas mulheres se sintam que não estão sozinhas, primeiro, né? Cria uma rede potente, porque é um número muito representativo, 6.000 em 4 dias,
né? E ao mesmo tempo, quanto que isso foi e ainda é muito silenciado, né? Como que a gente naturaliza. Eu queria perguntar para a Patrícia, na configuração de dança de salão, a gente tem dois papéis muito claros, que é o da dama e do cavalheiro. Inclusive, se fala isso, né? A dama, o cavalheiro e tudo mais. E por trás desse dama e cavalheiro também tem papéis que são representados por isso, né? Que de certa forma acabam fomentando esse lugar do cavalheiro enquanto aquele da conquista, o que conduz, ainda tem muito isso, apesar da dança de salão ter se reconfigurado cada vez mais e pensar, inclusive, numa condução compartilhada, a gente sabe que ainda tem essa coisa da condução e da mulher que é a dama, enquanto papel de dama, né? Que é conduzida e que, ao mesmo tempo, traz uma estrutura do ser dama de se submeter à condição desse cavalheiro. Então, olha só, eu estou falando de dança, mas eu estou falando de vida também, né? Eu estou falando de dança, mas estou falando das representações sociais, né? O quanto que será que esse lugar da dança de salão ainda contribui para que esse tipo de assédio ainda aconteça? Eu queria que falasse um pouco sobre esses papéis, como que percebe isso forte, porque se a gente for olhar para o universo da dança de modo geral, ele é muito feminino, né? Muitas mulheres se sentem muito, e a gente sabe que tem várias questões de gênero em relação a isso. No balé clássico você vê isso menos, na dança contemporânea você vê isso menos, não que não exista, né? E aí quando eu vou para a dança de salão isso parece que fica escancarado, uma lente que fica muito maior, assim, né? Por conta de ter por ter participantes que são homens héteros, né? Se tu acreditas que é em função também desses papéis bem definidos da dama e do cavalheiro, será que é por conta disso também que se sentem autorizados a representar dessa forma essa masculinidade, inclusive, que é super violenta ainda? Na verdade, você passou por vários assuntos diferentes que são bem polêmicos, mas como você mesma falou depois, a dança de salão hoje em dia não é mais tão assim, só é o cavaleiro, a dama só tem que ser sensual e o cavaleiro tem que ser aquele que fica cortejando e tal. Hoje em dia está mudando muito isso, assim como na sociedade as coisas, a visão, a maneira de lidar. Então as pessoas estão trazendo, inclusive, esse contexto para dentro de sala de aula, para como educar os alunos, como iniciar, por exemplo, esse negócio de cavaleiro e dama, já nem estão usando mais tanto isso, entendeu? Então, assim, tá rolando toda uma reeducação dentro da dança de salão, que é estruturada como dama e cavalheiro, mas que agora a gente já está vendo essa reeducação acontecer. E como eu falei, eu conversei com a Mayara anteriormente, e eu acho que assim, não é nem o problema da dança em si. Eu acho que é mais a postura e respeito e conduta de profissionalismo dos professores, das pessoas que estão levando isso à frente, quem é responsável por isso. Então, por exemplo, se você tem um professor que prega mesmo esse negócio que a mulher só pode ser sensual, que o cavaleiro tem que ficar lá todo galanteador, que é só cavaleiro e só dama, e só... aí o aluno vai ter esse molde, entendeu? Se você não tocar nesses assuntos, hoje em dia tem condução compartilhada, tem troca de condução, então estão surgindo vários outros nomes, outras vertentes para isso, que eu acho que é super enriquecedor, e porque também, gente, o mundo muda, as coisas mudam, então a gente tem que trabalhar isso também, senão a dança de salão vai ficar para trás. Como antigamente a maioria das pessoas falavam que é coisa de gente mais velha e tudo mais, e hoje em dia uma leva de gente jovem em todas as vertentes dentro da dança de salão. Então eu acho que parte mais da cultura, da atualização dos profissionais em relação a isso, porque a dança pela dança, por exemplo, eu já vim da dança contemporânea também, e tem muito mais contato do que a dança de salão, muito mais contato. Se você for fazer uma aula de contato e improvisação, se você fizer, já dancei um duque, tipo assim, não tem parte do corpo, entendeu? Então parte de outro princípio, não a dança em si. Coloco a dança em si como o pilar para ser uma abertura. Eu acho que as pessoas têm que ter discernimento suficiente
né? Porque senão... Bom, por isso que existe a lei, né? Porque tem gente que não tem mesmo. Mas aí a gente tem que correr pelos meios legais ou fazer alguma coisa, que é isso no caso. As histórias que você leu, Patrícia, qual foi a que mais te chocou? Eu sei que existem N histórias, inclusive que tu já vivenciou, mas que viu, na verdade, mas uma que tenha te marcado de alguma forma. Então, acho que, na verdade, tinham tantas histórias e não foi uma em si, mas assim, um conjunto de atitudes ali que eu vi, ou da seriedade do assunto, porque, por exemplo, tem histórias de meninas menores de idade, entendeu? Tem histórias de profissionais que fizeram fez todo um envolvimento com a pessoa para vou te dar uma aula particular, e dentro dessa aula particular surgiram várias coisas, entendeu? Essas coisas e outra, com alunas que acabaram de começar. E aí a pessoa falou, eu não sabia se isso era normal ou não, se fazia parte da dança. Justamente a pessoa, quando chega leiga, ela não sabe o quanto, isso aqui é sensual, isso daqui é um movimento, mas esse movimento vai até onde? Isso confunde muito quando você não tem conhecimento de causa, que seria, na verdade, a dança, o passo, é um mundo diferente. E aí você se vê ainda envolvida numa situação, né, que a pessoa sabe muito bem que está fazendo do outro lado, é muito complicado. Então, porque também tem esse lugar que a Patrícia está falando, que é de eu entender que eu estou sendo assediada. Talvez a pessoa que colocou seu depoimento agora, ela demorou anos para entender que aquilo era assédio, porque hoje se fala muito mais disso, né? Então, acho que também tem essa demora. Quantas e quantas pessoas estão por aí sendo assediadas e não entendem que isso não é certo, que isso não é natural. E mais, a Patrícia sinaliza a figura de um professor que também tem uma autoridade de professor e que exerce desse poder para dizer, olha, é assim, né? E é assim, e a aluna também está naquele lugar, é realmente assim? Então, é muito importante essa pontuação da Patrícia, porque vai dizer que nem todo o assédio ele é visto, ele é intitulado, conceituado como assédio, porque isso também não está, acredito, né, tão latente no discurso dos professores, o quanto que os professores conversam com isso com seus alunos, o quanto que isso é pauta de aula, o quanto que isso é ou não, né? Ou vão só aqui aprender o passo, enfim, e aí acaba não entrando nessa discussão. Tanto que antes do assédio, né, tem também importunação sexual, que às vezes nem chega a ser um assédio, lembrando que a pessoa que vai falar que se ela se sentiu realmente assediada ou não, isso não sou eu que vou falar para outra pessoa que, olha, você não se sentiu, isso não é um assédio, não é um lugar de fala, e também não sou eu que tenho que determinar. Mas existe também importunação sexual, que é tão sutil que aí você entende, tipo, pode ir daqui até aqui. Muita coisa pode rolar nesse meio do caminho, né? Não é o caso de todas as mulheres. Nem todas as mulheres têm essa trava essa consciência na realidade de dizer, olha, esse aqui é o meu limite. Às vezes a mulher tem impulso para fazer alguma coisa, né? Ou a pessoa não consegue falar não consegue sair no meio da dança, é complicado. E são aquelas coisas também, né? A gente se torna permissível em diversos aspectos, em diversos lugares, né? A mulher, ela é criada para ser obediente, para ser permissível. Então, por essa educação até, às vezes existe um consentimento inconsciente, ou a outra pessoa vai ler, vai fazer a leitura como se fosse um consentimento, e na verdade não foi, a pessoa só tá se sentindo acuada, não sabe como reagir, tá muito complicado, por isso que eu falo, a gente tem que estudar, tem que tentar se informar, tem que tentar mudar a postura, porque são várias coisas relacionadas e a gente mesmo comete, às vezes, coisas que vão contra nós. Exato. Eu acredito que isso é muito fruto ainda desse corpo que veio de um cristianismo, né?
desse corpo, principalmente da mulher, que se aproxima da Ave Maria. E tudo que se distancia da Ave Maria, ela é visto como um lugar, né, mais próximo da Maria Madalena. Então, a gente vive, né, o que me é autorizado. E quando eu tenho uma atitude mais assertiva, eu sou a embrutecida, eu sou a grossa, eu sou a chata. Então, esse lugar que a gente, às vezes, acaba... a gente aprendeu a ceder, a gente aprendeu nos foi construído, né, o tornar-se mulher da Simone de Beauvoir, né? A gente se tornou mulher a partir do que nos ensinaram. Quantas de vocês, pelo menos a minha avó falava assim, quando andar na rua, mexerem com você, você abaixa a cabeça e finge que não ouve. O finge que não ouve, né? Finge que não ouve, isso tá... Nossa, e eu não entendia nada, eu só fingia que não ouvia. Até que eu precisei crescer, entender, olha só, né? O quanto que a gente precisa maturar as coisas. Né? E conseguir olhar de fora e dizer, nossa, o quão problemático é baixar a cabeça. E a gente vive ainda nessa cultura de baixar a cabeça, e porque, né? Então, isso para mim é uma fala muito forte da minha avó, mas que também faz parte dessa construção, né? De quanto que a gente consegue reconhecer isso, quanto que a gente consegue enfrentar isso, né? E aí eu queria saber se você já sofreu algum assédio, se você já presenciou, e como é que foi essa experiência desagradável. Eu acho que não tem mulher que não tenha sofrido assédio, né? A não ser que o linear dela do que seria assédio ou não é bem abrangente. Mas, enfim, claro que sim, mas dentro da dança nada tão sério. Fora da dança, sim. Fora da dança, eu já até cheguei a agredir a pessoa que me assediou, que na verdade, no caso, foi com a minha amiga, e a minha amiga tinha aquela personalidade que a gente falou, né? Ela não... A gente estava numa balada, resumindo, né? E aí tinha um cara, que era até mais velho, ele estava do lado dela. Quando eu vi ela estava meio acuada, eu falei, o que aconteceu, Débora? E eu vi que tinha alguém estranha. Aí ela falou, esse cara tá querendo passar a mão em mim, não sei o que. Eu falei, troca de lugar aqui comigo. Aí o cara tava lá, aí eu já fiquei com aquela cara, né? Tipo, tô entendendo o que você quer fazer, daqui você não vai passar e quem vai se ferrar vai ser você. E aí o cara veio, quando eu vi, ele tava vindo pra pegar na minha bunda. Eu falei, não encosta em mim. Eu tô te avisando e vai ser só uma vez. Ok. Aí o cara veio pra pegar em mim mesmo. Aí, eu segurei ele pelo ombro, dei uma joelhada no meio da perna dele. Mesmo assim, foi com uma raiva, porque eu vi que ele tava fazendo isso com a minha amiga e ele não ia parar. E eu entrei lá, lógico, né? Eu tenho 1,5 m também, homem tem mais força. Eu meti-lhe a joelhada no meio das pernas dele, e aí ele ficou agarrado num negócio que tinha lá. Eu não sei se era de dor, eu não sei o quanto louco que ele tava também. Só que era um lugar que ainda bem cheio de segurança. Na hora que eu fiz isso, ele falou, eu pensei, ele vai me revidar com um soco, vai me agredir também. E aí eu peguei e fiz assim, foi para proteger a minha amiga e fiquei de costas, né? Veio um segurança e arrancou ele de lá, assim, ó. E aí tiraram ele para fora. Paty, alguém acha que você é grossa? As pessoas falam muito isso. Paty, tu é grossa às vezes, ou tu é grossa na tua forma de te responder e tudo. Falam isso ou não? Muitas pessoas. Mas você fala assim, homens, mulheres, todo mundo, ou mais os homens nesse sentido? Acho que mais os homens nesse sentido. Ah, tá. Não, eles falam que eu sou... você é muito fechada. Você não dá abertura. Ou falam para outras pessoas que me conhecem. Nossa, a Paty não dá abertura, né? Fala, Carol. Não, eu fiquei pensando aqui no que a Patrícia está falando, né? Que como que às vezes a gente só é simpática, a gente só é legal, a gente só quer, né, fazer dos momentos, enfim, a gente só quer interagir de uma maneira leve. E aí, como que isso muitas vezes é lido como dar abertura, né? Muitas vezes se embrutecer para dizer, olha, né? E muitas vezes... E se a consciência já existisse, né? Se a consciência se já fosse claro esses limites de até onde eu posso ir ou não precisaria esse empurrão, não precisaria, né? E a gente acaba partindo com um discurso violento porque é violento para a gente.
Eu perguntei isso para a Patrícia, se as pessoas diziam que ela era grossa, porque é o que eu mais escuto. Tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente dos homens, né? Porque eu tento não ser tão grossa com mulheres. Por quê? Quando a gente dança, principalmente, dentro de um ambiente em que tem muito homens que se interessam por mulheres, a gente é vista de uma determinada forma, principalmente eu que trabalho em academia, a parte também trabalha em academia, então a gente tem esse convívio, né, maior. E aí fazer determinados movimentos ou dançar de determinada forma dá uma certa abertura para as pessoas falarem certas coisas que a gente não está a fim de ouvir. Agora, voltando para as questões dos assédios dentro da dança de salão, a gente conversou um pouquinho também a respeito de que atitudes deveriam ser tomadas a partir das denúncias, né? Porque já teve um bocado de denúncia, inclusive de pessoas dentro da dança de salão que são famosas, né, dentro do meio, e algumas pessoas se retrataram, outras pessoas ficaram em silêncio. E, assim, agora a gente já deu voz a essas pessoas que foram assediadas. Qual seria a melhor forma da gente abordar esse tipo de assunto para educar esses homens? Paty. É bem complicado, né? Na verdade, assim, eu não sou especialista em nada, não sou advogada, não sou psicóloga, não sou nada, sou mais uma pessoa, né? Então, assim, dando a minha opinião particular, que quiçá ajude em alguma coisa, né? Porque sou um ser humano como qualquer outro, passível de falhas. Mas, assim, ao meu ver, como eu estou procurando saber mais dessas coisas que estão acontecendo, das denúncias, estou procurando saber por fora também, de maneiras legais. Agora está rolando, estão rolando lives para falar sobre assunto, né? Acho que tem que estar aí em pauta, sim. E, ao meu ver, é assim, foi dado o primeiro passo, né? Que foi de uma maneira bem forte mesmo, impactante, que eu concordo muito. Só algumas coisas eu acho que ficou falho por acabar voltando contra quem precisa, né? Quem seria a vítima. Mas, assim, foi feito. Isso é o mais importante. E eu acho que agora, assim, do que deve ficar bem claro, não é uma guerra de homem contra mulher, gente, pelo amor de Deus, né? E o que, para mim, o que deveria ser feito a partir daí tá, agora já aconteceu isso e tá lá, ainda existe o canal de denúncia, a gente se organizar, tanto homens quanto mulheres, como eu falei, não é uma guerra. E o que a gente falou sobre o assunto passado, por exemplo, de como se colocar, como tentar deixar mais claro ainda esse consentimento, não porque as mulheres têm que mudar porque os homens são assim. De jeito nenhum. A gente pode melhorar esse quadro, entendeu? A gente tem muita coisa para fazer para melhorar, para não voltar contra nós. Então, assim, às vezes, se uma Maiara tá comigo no baile, fizeram alguma coisa com ela não teve reação, não sabe o que fazer, vai lá, procura alguém. Até estão conversando, agora existem vários grupos que eu tô sabendo por aí, para conversar e discutir sobre isso, de repente ter uma ouvidoria, formar organizações nesse sentido, sabe? Uma ouvidoria, um canal, como já tem aquele canal, que tem psicólogas por trás, tem advogadas, então, de deixar isso o mais formal possível e o mais claro possível de que não é mais aceito, já tá bom, já tá tudo aí, gente, tem informação suficiente para a gente saber até onde vai o respeito, né? Até onde vai esse assunto, porque que isso deve ajudar muito a gente não ter uma fala ofensiva, agressiva, uma maneira de tratar os homens em geral, ou de falar da dança de salão em geral, isso não vai ajudar, isso só vai repelir. Então, a gente tem que tentar de uma maneira... Primeiro, o foco são as mulheres vítimas disso, isso é fato. Isso está aqui no ponto principal. Como lidar com elas, como dar apoio para elas, como nós nos organizarmos para não ocorrer mais isso, porque na prática só vai ser quando voltar a ter baile, quando voltar a ter aula presencial. Então, enquanto isso, a gente fazer campanhas
nesse sentido, sabe? E tornar cada vez mais acessível esse tipo de conversa e tentar formalizar isso. Tá bom, agora eu sou um profissional da dança, como é que eu trago isso para o meu dia a dia dentro de uma sala de aula? Então, nas pequenas coisas primeiro e depois ir nesse sentido de organização, sabe? Para eles é muito difícil se colocar no lugar da mulher. Eles se colocam no lugar do outro, mas eles ainda sendo homens, sabe? Pensando na situação. Tanto que vem aquele discurso que não tem nem cabimento. Ah, mas a gente também sofre assédio, isso é uma outra coisa. O incêndio é aqui, ó. Proporcionalmente, não tem como comparar. E outra, o assédio da mulher para com o homem muitas vezes é interpretado como um massageador de ego. Eles gostam, às vezes. É muito difícil um cara ter que fazer terapia, como já aconteceu com várias mulheres, ter que fazer terapia por anos. São todos os sintomas que você acaba colocando para fora e aparecendo, que isso não acontece do outro lado, então não é equivalente. Peraí, aí estão falando, então vou dançar com um cabo de vassoura, então não vamos interagir. Isso daí já parte do princípio que é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de causa, não tem consciência e não tem argumento. Eu acredito também, Patrícia, que só o fato de existir esse meio, né, de denúncia, talvez seja mais intimidador. Não que seja um lugar do educar, né? Como a gente está pensando, mas talvez seja um momento de intimidador, que eles, opa, peraí, está acontecendo isso, então isso não é legal, então quer dizer que isso aqui, meu Deus do céu, já fiz isso e não sei o quê. Então, querendo ou não, claro que depois precisa de tudo isso que a Patrícia falou, exatamente de toda essa abrangência, mas é dizer assim, olha, nós não estamos tão silenciadas assim. Importante. Tem gente que fala, eu não tô afim de educar marmanjo. E ok, tem que ter todo mundo para poder mudar em vários sentidos. E essa pessoa vai tentar fazer alguma coisa de outra maneira. Eu acredito que aconteça muito assim, do outro também querer, né? Porque a gente sabe que existem caras que não vão mudar de jeito nenhum, a não ser que tenha um baque muito grande, a não ser que seja a irmã ou a mãe ou alguém muito próximo que eles amam, que acaba acontecendo isso, e talvez nem se conscientize, né? A gente sabe que não, essa mudança não é para todo mundo, mas eu acho que um belo exemplo disso... eu sempre cito o meu namorado porque ele é um em desconstrução ainda. E, assim, ele é uma pessoa muito boa, ele sempre foi muito empático com as outras pessoas, mas ele tinha visões muito machistas. E que eu acredito também que aconteça com muita força na nossa região. Ele é do Nordeste, né? Eu e Carol somos do Norte, mas o patriarcado ali é muito forte. Aquela coisa assim, sabe? É isso não foi isso, mulher abaixa a cabeça, só abre as pernas pro seu marido, essas coisas todas. E aí, por ele ser de lá, ele tem vários amigos que têm ainda esse discurso muito machista, né? E ele, quando ele veio aqui para São Paulo, a maioria dos meus amigos são gays. É muito difícil andar com hétero. Não que eu não goste, né? Até sou casada com um, mas a gente antes da pandemia, né, a gente fazia reuniões aqui em casa e vinha um monte de gente, a gente conversava a respeito. E às vezes ele soltava algumas coisas e aí os meus amigos, o Franco, um amigo nosso, ele fala horrores, ele é super da causa, ele sabe como explicar exatamente, aí ele dizer, Douglas, então. E aí começava a debater a respeito do assunto e aí que ele ia se tocar o que ele tinha falado. Mas assim, ele teve acesso a essa pessoa, a esse homem hétero em desconstrução, por minha causa, né? Porque eu sou amiga dele, e aí, consequentemente, ele criou uma amizade com ele, e porque o Douglas está aberto ao diálogo, está aberto ao escutar também, né? Que às vezes nem é o diálogo, é escutar o lugar do outro. E isso é um aprendizado, inclusive, para a gente, né? A gente não, por sermos mulheres ou por ser as pessoas oprimidas e violentadas diariamente pela sociedade, não quer dizer que a gente não tenha muito o que aprender. A gente tem bastante coisa para aprender ainda. Bom, queria agradecer mais uma vez a Carol por essa parceria, por essa troca.
Paty, muito obrigada também pelo teu depoimento, Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo